Bom dia, queridos e queridas, amadas irmãs e irmãos. Sempre estamos felizes por podermos ter esse momento dado pelo Senhor, edificado por Ele e pela luz da Tua Palavra. E hoje nós vamos pensar um pouquinho no que estamos passando no dia de hoje. Como a gente vê que esse assunto está vindo meses e meses. E de ver que muitas vezes a gente passa por situações difíceis em nossa vida, não é só esse momento. Em outras áreas, casamento, criação de filhos, relacionamento no casamento, situações financeiras, com vizinhos, com irmãos de igreja, com colegas de trabalho. Então, enfim, as situações sempre é para nós um desafio, todas elas. E elas estão baseadas no relacionamento mútuo e na confiança a um Deus. O nosso Deus que é verdadeiro, fiel e zela pela Tua Palavra, e pela Tua Palavra Ele trabalha em nossas vidas. E nós temos aqui o testemunho de um irmão que sofreu muito, o apóstolo Paulo. Tanto que ele nos diz, no decorrer do texto, que ele já estava desanimado e cansado, quase já vindo a não mais lutar mais pela vida, porque tudo estava se esvaindo, indo embora. Então, em 2 Coríntios 1:8, ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então aqui ele está no último gole, como se diz, Ele já não tem mais estrutura, nem física, nem psicológica, nem emocional, mas ele crê em Deus. Aqui é um grito, um socorro, um desabafo que ele está fazendo. E muitas vezes a gente, não vou dizer julgando as pessoas, mas muitas vezes a gente passa na frente dos pensamentos da pessoa e dizendo assim, mas como que você não acredita? Como que você está assim? Então a gente vê assim, nas mentes das pessoas, a gente faz uma leitura. Aquele que não conhece, não duvida. Então, suponhamos, Deus hoje é a nossa direção, o nosso caminho, em quem cremos, em quem conhecemos. Então, aquele que não conhece a Deus, ele duvida. Mas aquele que conhece a Deus, não duvida, porque já teve uma experiência com Ele. Já teve várias experiências com Ele. Sabe que o sustento dele vem de Deus. E algumas vezes a dúvida não é o oposto da fé. É um elemento dela. Por quê? Porque para você viver a fé, você não pode duvidar. Se você duvida, é porque você ainda não vive pela fé. Então você vê que é uma linha reta. Ela tem o começo da dúvida e tem o início no meio da linha, que é a fé. Por você ir conhecendo a palavra, refletindo na palavra, ver como Deus se apresenta diante da vida do ser humano. Então, aquele que é o oposto da fé é um elemento dela. Eu tenho fé, então eu não duvido. Eu duvido, então eu não tenho fé. E isso significa que nós estamos refletindo sobre algo que estamos ainda lidando com aquilo. A gente ainda não tem confiança. Viver pela fé ainda não existe. Ainda estamos confusos. Ainda somos perturbados pelas coisas que acontecem debaixo do sol. E a fé ainda não nasceu em nosso coração. Ainda não está ativa em nossa mente. Então, por isso que muitas vezes nós duvidamos e nos perdemos na incerteza. Estamos tentando processar e entender isso. O que é isso? A fé. Não ter dúvida. Porque Jesus nos diz na sua palavra: sem fé é impossível adorar a Deus, agradar a Deus. Por quê? Porque Deus não vai trabalhar na nossa vida pelos meios naturais, mas pelos meios espirituais. E Ele trabalha por meio natural. Então a fé que nós temos nele, Ele está trabalhando na nossa vida por meio natural. Mas Ele diz: se você não tiver a fé no teu coração, nem o meio natural eu não posso trabalhar. Porque eu vou usar tudo que existe para aplicar
a fé que você tem em mim, e ela vai acontecer. E algumas vezes temos de passar pelo funil da dúvida, chegar lá no fim, não como muita gente está hoje, que a gente só está sendo sustentado pela palavra nesse tempo, confiamos naquele que a gente conhece, para entrar no santuário da certeza. Então muitas vezes Deus permite, esse tempo Deus está permitindo que a humanidade olhe que ela não tem poder, que ela não tem segurança, que ela não tem estrutura, que ela por ela não gera nada nela, que tudo está na dependência de Deus, que uma coisa tão pequena, invisível, que é esse vírus, ele conseguiu parar o mundo inteiro. Isso vai entrar para a história. Então o que é? Passamos pelo funil da dúvida. O que é que vai acontecer? Ninguém sabe, mas aqueles que estão no Senhor sabem que a providência dele está chegando e vai chegar. E nós acabamos entrando no santuário da certeza, que é a presença de Deus em nós. Duvidar não é necessariamente pecar. É que você não conhece o conhecido. Você desconhece o que é conhecido. Deus na nossa vida. Então você precisa conhecer a Deus para você não duvidar, porque esse processo é falta de conhecimento, é falta de confiança, porque você só confia em quem você conhece. Então, se você não conhece a Deus profundamente, você não pode confiar nele. E a dúvida é um aspecto de uma mente, enquanto a descrença ainda existe, e é um aspecto também da vontade de confiar. Então, nós temos esses dois pilares. É um aspecto de uma mente, a mente está se posicionando, ela está mostrando para você a desconfiança. Enquanto que a descrença é um aspecto da vontade. Não, eu tenho vontade de conhecer a Deus. Por onde eu vou buscar essa verdade? Pela sua palavra. Então, o aspecto da vontade é que vai fazer você ir atrás daquilo que você quer conhecer, daquilo que você quer entender, aquilo que você quer vivenciar para poder crer em Deus. A maioria das vezes a dúvida fala, né? Não entendi isso. E realmente, muitas vezes nós não entendemos. Então acende aquela luzinha da dúvida, que é um posicionamento em nossa emoção, em nossas interrogações internas, na nossa mente. Eu não entendi isso. Ajuda-me a entender. Então a gente fala, vamos trabalhar junto nisso. Vamos pegar a palavra de Deus e focar o que ela está dizendo para nós. Aí tem pessoas que dizem, mas eu recuso me aceitar isso. Aí já é um outro ponto de vista. Então a mente dela não está trabalhando na vontade de conhecer a Deus, mas na vontade de recusar. A gente tem que aceitar. E a descrença é um ato de vontade. Eu não quero crer. Eu escolho não crer. E enquanto isso vai nascendo nessas mentes, sempre uma dificuldade em aceitar a presença de Deus, que Ele é verdadeiro, que Ele vai trabalhar. Isso é resultado de um coração partido. Porque você pode ver uma pessoa que é descrente, ela não acredita em nada, ela está zerada. É porque ela já está com o coração arrebentado, dilacerado de tanta coisa que ela apareceu dentro da mente dela, das emoções dela, que ela não crê em nada mais. Por quê? Porque ela foi completamente, igual o apóstolo Paulo, ela foi engolida por situações tão difíceis, a ponto de ela perder a consciência de entender que existe um Deus maravilhoso que quer cuidar de nós e que está sempre junto de nós. E até mesmo grandes homens, grandes mulheres que tiveram com Deus passaram por um momento desesperador. Houve uma ocasião em que Moisés estava a ponto de desistir. Ele não quis mais saber de tanto ouvir os israelitas reclamando. Quando eles saíram do Egito, ele basicamente disse, Senhor, se vai continuar dessa forma, eu prefiro que o Senhor me mate agora mesmo, porque ele não aguentava mais. Então ele vivia sob pressão. Elias também na Bíblia, ele disse a mesma coisa. Depois que a rainha de Jezabel havia decretado a sua morte, ele também chegou e falou, pai, tanta coisa eu fiz, tanta coisa eu trabalhei,
e eu não estou aguentando essa pressão, tira a minha vida. E até mesmo o grande apóstolo Paulo, que foi desencorajado pela situação que ele estava passando. Então, nós temos que ver que nós não queremos viver uma tribulação, nós não somos masoquistas, nós não queremos sofrer, mas a capacidade de suportar todas as situações está além da nossa capacidade, ela vem de Deus. E se nós não tivermos em Deus, nós vamos perder a esperança da nossa própria vida, e não é isso que Deus quer, porque na palavra dele ele diz assim para nós não devermos nada a ninguém, isso financeiramente, somente o amor de Deus. E ele sabe que nós precisamos do suprimento para não vivermos devendo para ninguém. E Deus zela pela palavra. E muitas vezes a pessoa tem recurso financeiro, a pessoa tem condição financeira, tem um dinheirinho guardado, mas a ganância dela e sempre em querer mais, ela sempre diz que ela não tem. E nesse tempo de dificuldade, Deus está mostrando para cada um de nós dentro da nossa mente: será que você é tudo isso que você pensa ser ou fala ser, que você nunca tem? Como que você está subsistindo tudo isso hoje? Como é que você está sobrevivendo isso hoje? Porque você está tendo recebimento daquilo que você faz ou porque você tem uma reserva? Então ele está acendendo uma luz dentro da mente do homem para mostrar para ele quem ele é, como ele vive, o que ele fala, como ele se manifesta. Então é tempo de reflexão. Então, se você está lutando contra a dúvida, você não está sozinho. Tem um monte de gente que duvida que Deus está trabalhando, que Deus está no controle, que Deus está no centro. Por quê? Porque não conhece a Deus. Ainda não se permitiu conhecer. Ainda não se deu essa oportunidade. Quer conhecer tantas coisas novas. Mas o mais importante, o nosso maior tesouro dessa vida, a nossa maior riqueza, muitas vezes a gente despreza, não nos chama atenção, que é Deus. E damos atenção para essas coisas terrenas que vão embora, como a gente viu aqui, o que estamos vivendo. Tínhamos liberdade até o mês de fevereiro, março, depois já não temos mais, foi embora, e muitas outras coisas. Então é importante lembrar que durante esses períodos devemos clamar a Deus. Então é essa conclusão que nós chegamos à nossa reflexão no dia de hoje. Como que está a sua mente? Ela está trabalhando para viver na fé, ou ela está fazendo com que você não creia em Deus, não conheça a fé que Ele dá para você, porque é um dom de Deus. A palavra diz que a fé é um dom de Deus e que ela se renova fortemente a cada manhã, porque a fé vem em ouvir e em ouvir a palavra de Deus. Então eu deixo para vocês, meus queridos e queridas irmãs, que é importante lembrar que durante esses períodos devemos clamar a Deus e sempre agradecer a Deus pela presença dele em nossas vidas, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que desminta o que ele diz na sua palavra. Ele é Deus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, queridos e queridas, amados.